A paz do Senhor. Estou aqui de volta, para mais uma vez nós meditarmos, refletirmos, aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor. Desta vez, surgiu de uma afirmação dita por uma pessoa que não é possível haver santo aqui na terra. Então eu falei que sim, porque a Bíblia nos diz que Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Então Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Depois eu vou falar mais a respeito deste versículo. Então, com certeza, nada está oculto aos olhos do Senhor, Como diz aqui no Salmo 101, o versículo 6, que diz assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Louvado seja Deus. Então, eu vou ler aqui, a maioria vai ser versículos, Porque a palavra do Senhor por si só, ela já fala, Eu vou fazer em 2 vídeos, Ser Santo e Ser Santo 1, certo? Que Deus nos abençoe. Ser santo. É possível, sim, ser santo. Deus nos chama para ser santo. Santo é estar separado do pecado. A santificação é ensinada com bastante clareza no livro de Levítico. É a palavra-chave do mesmo. Você lendo os capítulos de 11 a 27, onde ocorre 87 vezes a respeito desta palavra de santificação, certo? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um exercício. Você sozinho não consegue, como falou o Senhor Jesus lá em João capítulo 15, versículo 5, Uma parte do versículo que ele diz: sem mim nada podeis fazer. Em João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança no 6º dia. Gênesis 1, 26 e 27 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus deu a Adão regras, limites, direitos e deveres, Gênesis capítulo 1, versículo 28, o capítulo 2, versículo 15 a 17. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem, ele optou por desobedecer a Deus. Gênesis 3, 4 a 6. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Como resultado da desobediência, a mulher agora iria conceber filhos com dor, e o desejo dela seria agora para o marido, e ele a dominaria. A terra tornou-se maldita
teriam agora fadiga, espinhos e abrolho, empecilhos, preocupação, aflição, tormentos, tortura, obstáculos, dificuldades, contrariedades. Agora iria trabalhar bastante para poder se alimentar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, e a morte entrou no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz que a morte entrou no mundo, por isso que todos pecaram, né? O pecado entrou no mundo por um homem, por isso que todos pecaram. Eles foram expulsos do paraíso e ficaram separados da comunhão com Deus. Gênesis 3, 16, 19, 23 e 24. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Gênesis 5, 3. Os filhos que Adão teve agora nasceram segundo a imagem dele, e não mais segundo a imagem de Deus. João 3, versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas Deus deu a oportunidade ao homem de voltar a ter comunhão com ele. Ele fez esta promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. E cumpriu o plano de salvação para o homem em João capítulo 3, versículo 16, enviando o seu único filho Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, Jesus Cristo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quando Jesus morreu na cruz e derramou sangue, ele nos deu o perdão dos pecados, conquistando a nossa eterna redenção. Colossenses 1, versículos 12, 13, 21 e 22. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis a Deus. Jesus morreu pelos meus pecados, então eu também morri para o pecado. Agora devo procurar viver agindo corretamente, não servindo mais ao pecado, e sim a Jesus. Romanos 6, 11, 12, 13 e 14. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é o favor de Deus, nós não merecíamos, né? Não é dada por merecimento a salvação. Na cruz do Calvário, a santidade de Cristo e a sua justiça foi lançada sobre mim para me conduzir a Deus, para conduzir você a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele me justificou e me purificou. Glória a Deus. Romanos 5:9, 1 Pedro 3:18 e Hebreus 9:14 e 15 diz: Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso, ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Colossenses 2, 12, 13, 14 e 15 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus venceu, ele envergonhou o diabo. 1 Pedro 4, versículo 1, Mateus 5,16. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 2 Coríntios 10, 3 e 4 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Eu vou parar e vou continuar no próximo vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.